Bom dia! Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor, maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor, maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor, maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. O vento viu, o bem te vi, a sabiá sabia já. A lua olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Gente, bom dia. Essa minha mania de chegar aqui e cantar uma música que entra na hora no meu coração. Às vezes eu nem sei a letra da música, mas a essência tá tão viva que ela vem. Bom dia, amados. Gratidão pela presença. Que legal, Bernardo. Teus vídeos me ajudam muito. Na verdade, Bernardo, a gente se ajuda, né? A gente vai se permitindo se inspirar pela vida, a gente vai se permitindo se inspirar com as pessoas, com as histórias, porque sempre tem várias maneiras de olhar para uma mesma coisa, né? Tudo bom? Bom dia, Ivonilda. Bom dia, Pati. Eu, Leinha, Fabiana, Cris, Ivonilda, Helena. Bom dia a todos. A Cave, Viana, vão chegando. Eu hoje... Enfim, eu coloquei aquele horário, né, de 6h40, mas eu também estava me testando para ver se esse é o horário que o universo tá pedindo para acontecer essa live. E eu acho que sim, mais ou menos nesse horário de 6h40, 6h45. Eu acordo cedo, essa live depois fica aqui gravada, então é interessante a gente fazer esse horário, né, para começar o dia. Eu amo dormir cedo, acordar cedo, tá assim mais alinhada com o sol e a lua, mais alinhada com os ciclos da natureza e sair um pouco da artificialidade da vida que a gente construiu, né? Então a gente tá lendo esse livro, O Medo do Sucesso, que foi meu primeiro livro, lançado no final de 2016. Esse livro marcou os primeiros anos da minha reprogramação e ele tem sido um divisor de águas na vida de algumas pessoas. E eu falo isso assim, sem nenhuma vaidade, porque eu acho que não tem a ver com com nenhuma característica de ser melhor do que ninguém, não se trata disso,
mas se trata de um conhecimento, de uma reflexão que precisa chegar, né? E ela tem chegado através de várias pessoas, né? Acho que esse livro é um dos canais desse portal de entendimento sobre como a gente tem se desvalorizado, sobre como a gente tem desacralizado a vida, desacralizado a nossa própria vida, como a gente tem criado um mundo de ilusão, de escassez, de separação e de guerra. Então, para mim, esse livro foi uma cura, né, uma revelação de muitas verdades, de como eu me enganava, e aí eu me abri completamente para compartilhar com as pessoas como, né, identificar um pouco esses auto-enganos na vida, né, para a gente ofertar para o mundo e para nós mesmos o que a gente tem de melhor. Então, esse livro fala disso. A gente já fez 2 lives, né? Sempre de manhã cedo. Ontem foi 6h40 também, mas eu tava com problema no celular, usei o celular do meu filho, depois não consegui salvar e a gente fez outra no mesmo dia, 10h30, mais ou menos, a gente fez a segunda e aí sim eu salvei. Então, para quem quiser acompanhar, tá aí no IGTV. Hoje eu fiquei com vontade de dar uma lida no que está aqui atrás do livro, que é uma nota dos editores da LPM, e eu achei bem interessante hoje. Antes de começar eu estava olhando. Então vamos lá para o nosso mergulho coletivo. Também estou aproveitando para usar meus óculos que eu tenho há alguns anos e não uso. Eu escrevo esses livros e leio normalmente sem usar, mas eu confesso que é um exercício que eu faço para a minha vista. Eu enxergo muito bem, apesar da idade, né, 54, e aí eu faço esse exercício de não ficar usando óculos para a musculatura da minha visão permanecer trabalhada. Só que aqui lendo para vocês, eu acho que eu tenho que estar enxergando assim, tipo olho de águia, sabe? Então vamos lá, o que está aqui atrás do livro. Fazer aqui o nosso print de capa dessa live. E aí vamos, ó. Ingra abre o coração. O rosto de Ingra Liberato é conhecido por praticamente todos os brasileiros. Exageraram um pouco aqui. Atuando e dançando desde os 7 anos de idade, explodiu para a fama em 1990 com a novela Pantanal, que revelou ao Brasil não só as maravilhas da região centro-oeste, como a beleza natural da atriz, e revolucionou a forma de se fazer drama na televisão brasileira. Mas por trás dessa musa de postura radiante, escondia-se uma pessoa cheia de medo e insegurança. Neste livro, Ingra abre o coração. No auge de sua beleza e maturidade, ela relembra histórias fascinantes dos palcos e sets por que passou e conta como, através da busca constante por autoconhecimento, tem conseguido transformar crenças autodestrutivas em força, gratidão e na tão almejada paz de espírito. Eu achei bem interessante isso aqui, né? Como é que chama isso? Essa contracapa dos editores, porque hoje eu acordei alinhada com essa questão da paz, né? Como é que a gente constrói paz e não guerra em nossos corações? Como é que a gente foca no aspecto positivo e construtivo das coisas? Uma das bases dessa crença de transformar tudo que acontece com a gente em aprendizado, em positividade no sentido da gente estar aprendendo, da gente estar se edificando de uma certa forma, é uma base de crença de merecimento.
Eu acho que isso é um ponto crucial, assim, da nossa base de crenças, né? Eu não consigo nem ler com esse óculos vocês aqui. Então, vão chegando aí. Se vocês quiserem, ontem a Paty, que administra a fanpage, me deu uma ideia que eu já conhecia, mas não lembrava. Se vocês quiserem, aqui nesse balãozinho que tem uma interrogação, vocês colocam perguntas ou comentários, tá? Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa da vida de vocês com relação ao medo do sucesso. E aí no final eu posso dar uma olhada ali para ver se tem algum comentário de vocês. Então, como eu estava dizendo, a capacidade de transformar desafios ou acontecimentos que a gente não esperava, né? Acontecimentos difíceis de lidar, a capacidade de transformar tudo isso em um ganho, no mínimo de aprendizado, e também saber transformar tudo isso que acontece, tem tudo a ver com uma base de crença que é o merecimento. Eu acho que eu mereço ser feliz, eu acho que eu mereço ter uma vida plena e saudável, eu acho que eu mereço viver um florescimento dos meus dons, da minha alma, das minhas relações. Eu mereço ser feliz? Gente, essa é uma crença crucial na nossa vida. Bom, vamos começar. Nem sei porque que eu trouxe isso, talvez tenha a ver com esse momento da história, né? A gente acabou de contar sobre a parte que a gente estreou a novela Pantanal, como isso foi revolucionário na televisão. Então agora a gente está na página 41 do livro O Medo do Sucesso, lançado pela LPM em 2016. O título é Sinais. Vamos falar sobre isso depois um pouquinho. A novela ia avançando com sucesso estrondoso e de repente me dei conta de que poderia ter aceitado o convite para ser parte do elenco permanente e não apenas da primeira fase. Tô entendendo porque que eu vim com esse comentário sobre merecimento. Essa constatação me consumiu por dias, semanas, meses. Assistia a novela desejando estar lá. Já tinha sido incrível participar do início. Imagina o tamanho do ganho se tivesse ficado até o fim. Não tive paciência para esperar e entrar depois, e agora não adiantava chorar sobre o leite derramado. Depois disso, abri os olhos e me mantive um pouco mais atenta comigo. De vez em quando, todo o elenco contratado da Manchete ia à emissora gravar chamadas em que exaltávamos o sucesso de Pantanal sobre a novela do momento na Globo. Foi uma verdadeira guerra. Havia noites que o Jaime Monjardim e o Newton Travesso passavam na emissora. Viviam em função do Ibope minuto a minuto, transmitido em tempo real de São Paulo. Tinham terminais do Ibope em suas salas e em suas casas. Os técnicos da Manchete também tinham um informante na Globo que dizia o segundo exato em que a novela deles estava entrando nos comerciais para iniciar o capítulo inédito de Pantanal. Foi uma disputa ferrenha, mas público e profissionais se beneficiaram com duas emissoras querendo melhorar seus produtos. Éramos tão poucos como elenco e equipe que nos tornamos uma verdadeira família e eu ganhei uma amiga importante naquele momento, a Carolina Ferraz. Tínhamos sido irmãs em Pantanal e agora ela apresentava um programa de domingo tipo fantástico. Ela morava em São Paulo e vinha uma vez por semana ao Rio gravar. Como eu gostava de ficar com ela no Hotel Novo Mundo, virou minha confidente e melhor amiga. Me dava conselhos preciosos e me ajudou em muitos momentos delicados da minha vida. Uma dessas pessoas com as quais a gente sabe que pode contar e que se pode ficar anos sem ver, que quando encontramos é como se nunca tivéssemos nos separado pela força da história que vivemos juntas.
Mas essa pequena equipe ainda viveria experiências inesquecíveis nesse ano de 1990 e no ano seguinte. Foi então divulgada a notícia de que a Globo faria uma minissérie na ilha Fernando de Noronha. Na mesma semana, o Jaime pegou o elenco contratado da Manchete, que não estava na novela Pantanal, nos avisou que gravaríamos uma história sobre sereias, mandou fazer rabos de látex confeccionados no corpo de cada uma das atrizes, pediu para o Marcos Viana uma sinfonia que ele fez de um dia para o outro, chamou o roteirista Paulo Coutinho e embarcamos todos para Fernando de Noronha. Fomos rápidos e desembarcamos na ilha antes da Globo, sem nenhuma página de roteiro escrita, apenas nossa criatividade e disponibilidade para nos deixarmos atravessar pelos encantos do lugar. Já na primeira noite, chamei as duas atrizes, Andréia Fetter e Nani Venâncio, que fariam as sereias comigo e disse: vamos começar nosso mergulho, literalmente. Vamos a uma praia vazia agora à noite e vamos nadar sem roupa para nos integrarmos com este lugar. Que delírio maravilhoso! Foi inesquecível. Nos primeiros dias, a equipe super reduzida gravava imagens e à noite escutávamos a belíssima trilha composta por Marcos Viana. Todos se inspirando e inspirando o autor, que escrevia a história enquanto convivia com seus próprios atores-personagens e pirando juntos. Nós, atores, subíamos morros e andávamos por toda a ilha, ajudando a carregar o equipamento, felizes da vida. Tínhamos pouquíssima luz artificial e o Chico Boia, que tinha feito a luz de Pantanal, fazia a iluminação direcionando os raios do sol com espelhos. O Chico Boia era um mestre e, junto com Jaime, trouxe padrões de filtros de cores nunca usados em novela. Lembro-me de ver os dois radicalizando e saindo completamente dos ajustes de temperatura de cor que eram usados na época. Eles vibravam e se permitiam ousar e fazer inclusive noite americana, que era usada apenas em cinema. É quando se faz noite na luz do meio-dia, usando um filtro completamente azul. Hoje em dia muita gente usa. Foi no Pantanal que Jaime sabiamente reconheceu o valor desses profissionais e, em vez de chamá-los de operadores de luz, como era de praxe, passou a nomeá-los nos créditos diretores de fotografia, como se faz no cinema. Apesar de não medirem a luz com fotômetro e não revelarem filmes, eram verdadeiros artistas, desenhando a luz e compondo enquadramentos deslumbrantes. A história ia sendo escrita e nós conseguíamos deixar ela ainda mais louca do que estava no papel. A série se chamava O Canto das Sereias. Passava às 11 da noite e fez enorme sucesso. Muitos capítulos estão no YouTube. É mágico, vale a pena olhar. Além do encantamento presente na ficção, outros tantos aconteciam na realidade. E o Jaime e eu, finalmente, com nossas vidas pessoais resolvidas, nos declaramos um para o outro. Todo o amor resguardado durante quase um ano explodiu e irradiou tanto que voltamos praticamente casados. Eu tinha a sensação de que minha vida poderia acabar naquele momento, porque já tinha cumprido a minha maior missão. Me sentia completamente realizada tendo encontrado o amor. Era quase uma volta para o lar, uma volta para o útero, um sentimento profundo de que estava no melhor lugar que poderia imaginar para a minha vida. Aquele era o ponto para o qual eu tinha caminhado até então. Parei de desejar qualquer outra coisa, como se o amor na relação pessoal fosse tudo. Realmente não é tudo. O amor, sim, mas a relação pessoal é apenas uma das facetas do amor. Para me sentir plena, preciso vivenciar o amor pelo trabalho, o amor pela família, o amor pelos amigos e o amor próprio. Voltar para o útero é bom? Acredito que não. Hoje compreendo que nascer ou cortar o cordão umbilical significa crescer, atingir a maioridade, me assumir como adulta e provedora de mim. Foi aí que dei meu primeiro escorregão sério na vida. Estava feliz, ok.
Queria e precisava viver aquele momento, mas não tive maturidade para saber que as outras relações da minha vida eram tão importantes quanto o casamento e que a minha carreira precisava de mim. Aliás, ter o casamento como única realização é o primeiro passo para destruí-lo. Minha acomodação não ficou tão clara a princípio. Continuei trabalhando, me dedicando com o maior profissionalismo do mundo, mas por dentro já não senti o desejo de alcançar outros patamares. E proponho uma reflexão aqui. Desejar outros patamares não significa ser ambicioso e insatisfeito. Significa reconhecer, agradecer cada passo dado e continuar atento ao mundo, estimulando a si mesmo para explorar novos caminhos, receber a força da vida e transformá-la em novas realizações, descobrindo novos dons e evoluindo em todos os níveis. Descobri que o medo do sucesso é uma enorme arrogância, porque estamos nessa vida para exercer o máximo dos nossos dons, irradiando para o coletivo, sendo exemplo e plenos no nosso potencial. Descobri também que a arrogância tem muitos disfarces. Nesse caso, a minha arrogância estava disfarçada de humildade. Eu me sentia humilde e não queria conquistar mais nada na vida, mas a verdade é que estava me acomodando por puro medo do sucesso, medo da felicidade e da responsabilidade de crescer. Me acompanhe. De volta ao Rio, começou o período natural de qualquer início de relação em que só queremos estar juntos e compartilhar até o ar que respiramos. A vida se torna mais colorida e nossos olhos estão sempre cheios de brilho e direcionados para uma única pessoa. Some ao amor o encantamento e a admiração pelo Jaime. Fomos morar juntos, direto. Nem fui buscar minhas coisas na casa do Hervé. Marcamos um café da manhã com meu amigo na padaria de que ele mais gostava e contamos que estávamos casados. Pedi que doasse minhas coisas, pois eu já tinha o que precisava. Cabe aqui atentar para esse sinal sutil da falsa humildade. Hoje eu sinto que teve um fio de arrogância em não ir lá buscar minhas coisas e dar um destino para elas. Acho até que ele gostou de distribuir tudo que deixei, pois me admirava e gostava de dizer que era meu amigo. Mas eu podia ter feito essa arrumação junto com ele, assumindo a mudança em todos os aspectos. Naquele momento eu tinha tempo para isso. Mas provavelmente preferia estar ao lado do Jaime. Tudo bem, também entendo esse momento lindo da paixão, mas é benéfico ter consciência de todos esses processos. Serei eternamente grata ao Hervé e estamos em contato. Exceto nos 11 anos que passei no Sul e nos perdemos de vista, na semana em que coloquei o nome dele aqui em meus relatos, recebi uma mensagem do Hervé pelo Facebook. Hoje em dia, as sincronicidades me influenciam muito. São sinais. Acredito que a sincronicidade perfeita, manifestada no universo dos micro-organismos, acontece também na nossa vida. Vou tentar explicar. Hoje existe a consciência de que todos os processos biológicos que acontecem no nosso corpo são processos de evolução e de cura. Inclusive o que diagnosticaríamos como doença normalmente é parte de um processo que será concluído e curado por si só, segundo as leis biológicas. Se pudéssemos assistir ao que vem depois, saberíamos que aquele período foi um pedaço do caminho em direção à saúde plena. A capacidade do nosso corpo de passar por todo o processo biológico, inclusive o que chamamos de doença, e de se curar sozinho, é a mais pura forma de evolução. Nessa visão moderna, o nosso foco deve ser o fortalecimento do corpo para ter condições de cumprir todas as etapas. Somos muito ignorantes quanto a essas relações da vida dentro do nosso corpo e igualmente o somos nas relações da vida aqui fora. Já sabemos que existe o micro e o macrocosmos e que eles se espelham. Também na nossa evolução como pessoas, os momentos de dificuldade que poderiam ser considerados destrutivos, como a doença, são desafios que, se forem encarados e superados, nos levarão à evolução. Seguindo o raciocínio,
Se dentro do meu corpo nada acontece de forma aleatória, se cada encontro e desencontro celular está sendo guiado por um propósito na direção da cura, por que fora de mim os encontros e desencontros seriam aleatórios e sem significado? Eu realmente acredito que o universo é exato como a matemática e tudo obedece a leis regidas por uma inteligência muito maior que a nossa. Essa inteligência não tem nome e opera em vários planos. Nós podemos nos conectar a ela, mas jamais teremos capacidade de entender a sua dimensão. Então eu penso que uma das formas de comunicação com essa inteligência é por meio da percepção da sincronicidade. Não existem coincidências. Os acontecimentos que se conectam de forma clara são sinais que podem nos alertar sobre o caminho que escolhemos seguir por livre arbítrio. Assim como dentro do meu corpo as células se relacionam obedecendo a uma ordem maior, cada encontro na vida tem significado e é uma oportunidade única. A diferença é que as células se comunicam e obedecem a essa força, enquanto que nós ainda não temos a capacidade de ler essas mensagens em sua completude, atrasando muitos processos que poderiam acontecer de forma harmônica. Se decidirmos ter um olhar mais puro e atento, poderemos captar algum recado e sermos mais conscientes sobre o nosso propósito de vida e sobre essa grande teia que rege a existência de todos em perfeita harmonia e sincronicidade. Partindo desse entendimento sobre a conexão que permeia tudo o que acontece, também posso compreender a importância dos caminhos que se abrem. Estamos lendo O Medo do Sucesso. Cada porta, cada possibilidade de novas parcerias pode nos levar a lugares inimagináveis. Sofremos muito quando resistimos aos novos caminhos, bloqueando nossa própria evolução e quando não vivenciamos plenamente todos os nossos dons. No meu caso, ao invés de ampliar, reduzi. Virei a esposa. Estava apaixonada demais para pensar em outra coisa que não fosse esperar meu grande amor voltar para casa depois do dia de trabalho. Só pensava em estar junto, comer junto, dormir junto, sonhar, sorrir, aquele estado quase patético de paixão. É um momento maravilhoso e realmente merece ser vivido em toda a sua intensidade, mas precisamos estar atentos para continuar exercendo nossa individualidade, para ter estrutura emocional e transformar a relação na hora em que a paixão se esgota. Portanto, eu vivia em casa e escrevia enquanto esperava. Me sentia bem, estava feliz. O tempo foi passando e eu me tornava a melhor companheira do mundo. Era fácil, apenas cumpria o ritual da esposa apaixonada e recolhida. Sem me arriscar e sem me expor. A novela Pantanal estava no ar e às vezes viajávamos para alguma locação. Então, o Jaime precisou ir a uma gravação na festa de peão de Barretos. Como vivíamos grudados e a minha função na vida tinha se tornado ser a sua companheira, fui junto, claro. Foi uma viagem incrível. Ficamos extasiados com o universo dos peões de rodeio. Como era uma gravação da novela Pantanal, existia uma enorme estrutura em torno da gente e podíamos circular à vontade. Visitamos cada caminhão que se transformava em loja de roupa e acessórios para cavaleiros e para cavalos. Outros viravam baias e outros casas ambulantes. Caravanas que percorrem esse Brasil e nós da cidade grande nem fazemos ideia. Encontramos Lúcia Veríssimo na sua loja de roupas country, que também se transformava em caminhão, e conversamos com vários peões de rodeio dentro dos bretes, respirando toda a adrenalina das montarias em boi bravo e compartilhando os momentos de pedido de proteção para Nossa Senhora de Aparecida. Meu Deus, que pessoas intensas, corajosas e verdadeiras. Começava ali uma grande paixão pelo povo brasileiro. Depois de um dia inteiro de fortes emoções, nos sentamos no chão de um estande que servia de base de produção, nos olhamos nos olhos, compartilhando a preciosidade daquele dia, e um dos dois falou: já pensou se existisse uma grande peoa de rodeio? O outro respondeu: e o peão que fosse seu grande amor
e ao mesmo tempo seu grande adversário. Nossos olhos brilharam diante dessa ideia. Pegamos um guardanapo e começamos a escrever a história de Ana Raio e Zé Trovão. A gente tinha a foto desse momento. Alguém registrou e talvez o Jaime ainda tenha. Eu me mudei tantas vezes na vida que esses registros valiosos foram se perdendo pelo caminho. Começamos a criar a história. Dentro do carro, indo embora, no hotel, no avião, a história ia ganhando forma e nós íamos desenhando os vários personagens. Criamos todo o início de Ana Raio como heroína. O estupro, a gravidez, a morte do pai, a filha roubada pelo estuprador, que se tornaria a principal motivação de Ana Raio, encontrar e resgatar a filha. Criamos a caravana de Dolores Estrada, patroa e apaixonada por Zé Trovão, e assim fomos concebendo a história inicial. Batizei todos os personagens e alguns tinham os nomes dos meus irmãos, Flor Violeta, João Riso e Candinha. O nome Ana Raio foi inspirado no nome com que meus pais queriam me registrar, Ingra Raios de Sol, mas o cartório na época não deixou. Devem ter achado esquisito demais aquele nome frase. Mudei a Ingra para Ana e o Raios de Sol ficou apenas Raio. Apesar dessa referência à minha pessoa, em nenhum momento achei que seria a própria Ana Raio. Claro que eu estaria no projeto e tinha vários outros papéis em que eu me encaixava, mas sinceramente não me via como a protagonista por ser uma atriz iniciante. Bem, Pantanal ainda não tinha sucessora e o Jaime começou a trabalhar sério para vender a ideia da novela rural itinerante. A Manchete estava vivendo um momento de grande popularidade nas capitais e, estrategicamente, seria incrível conquistar o interior do Brasil investindo numa história que retratasse as diversas regiões e fortalecendo as repetidoras da Manchete nesses locais. Foi criado o slogan "O Brasil que o Brasil não conhece", que iniciou o processo de pré-produção para fazer esse avião decolar. O Jaime contratou Marcos Caruso e Rita Buzar para escreverem a novela e começou a escalar equipe e elenco. Eu segui assistindo às várias reuniões que aconteciam em nosso quarto de hotel e no momento estávamos nômades, acompanhando-o em viagens para escolha de locação e dando ideias. Um dia, estava no hotel fazendo qualquer coisa e recebi uma ligação do Jaime, que estava em sua sala na Manchete. "Oi, amor", ele disse. "Está sentada?" Me sentei. "Acabamos de decidir quem vai ser a nossa Ana Raio. Vai ser você." Fiquei paralisada, completamente muda. No fundo, senti um enorme medo. "Pode gritar", ele disse rindo. Alguma coisa dentro de mim se moveu, seguindo sua sugestão, e eu gritei, entre assustada e surpresa. "Sério? Verdade? Uhul!" A partir daí, decidi que transformaria o medo e daria conta dessa enorme responsabilidade. Foi uma decisão corajosa e consegui cumpri-la no que diz respeito ao meu desempenho como profissional e como Ana Raio. Exerci o tempo inteiro um profissionalismo absurdo, buscando ser sempre a mais pontual, nunca dando trabalho à produção, fazendo as cenas mais arriscadas e insalubres sem reclamar e sendo uma colega atenciosa. Como Ana Raio, tive que correr literalmente. Não me lembro de quem foi a ideia, mas nessa altura os melhores amigos de Ana Raio e Zé Trovão eram seus animais de montaria, o cavalo Raio e a égua Trovoada, que também teriam um romance paralelo à história da peoa com o peão. Fomos à fazenda do Beto Carreiro pedir um cavalo emprestado. Ele nos recebeu com muita alegria e mandou tirar do pasto um garanhão que estava cobrindo uma dezena de éguas. Um cavalo lusitano chamado Zorro. Lindo, branco e enorme. Olhei o Zorro de baixo, impressionada. Beto mandou encilhar o cavalo e me convidou a montá-lo. "Agora?", perguntei. "Sim, claro", ele disse. Subi no animal e estremeci. Era como se tivesse um foguete entre as pernas. Senti uma potência assustadora e morri de medo. Era como se aquele ser pudesse levantar voo a qualquer momento.
Mas, ao mesmo tempo em que estava aterrorizada, estava também fascinada com a possibilidade de multiplicar minha força e meu poder de conseguir me harmonizar com ele. Fui indo devagar, com cuidado, com respeito. A minha imagem montada era impressionante. Parecia que eu tinha nascido para aquilo, só precisava ganhar confiança. O Jaime decidiu que aquele seria meu cavalo e comecei naquele dia uma amizade que durou 1 ano. O tempo de gravação da novela. O Zorro foi levado para o Rio e eu o visitava todos os dias. Dava banho, comida e esse ritual se manteve sempre, nos aproximando de uma forma comovente. Posso dizer que foi esse cavalo que me ensinou a montar. Não tive tempo de ter aulas. Fui aprendendo com o Zorro no dia a dia, nas minhas visitas e depois no processo de gravação. Mesmo assim, contratar uma dublê para as corridas a cavalo e cenas arriscadas. A dublê ficou por perto, assistindo, na primeira semana de gravação, na segunda, terceira e no mês seguinte a dispensaram. Eu fazia todas as cenas e foi assim até o final. Me arrisquei muitas vezes e foi essa entrega que me ajudou a construir essa personagem tão marcante que me surpreende até hoje por sua presença vívida na memória de quem eu encontro diariamente. Durante as gravações tinha pouco tempo para assistir à novela, mas nas poucas reprises que teve, acompanhei e me surpreendi com a força da presença de Ana Raio. Dei conta do trabalho, mas não dei conta na vida pessoal. Jaime e eu parecíamos uma pessoa só, um grude. Fazíamos tudo juntos. E nesse início de novela, eram poucos atores para dividir a atenção dele. Vou entrando aqui num terreno bem perigoso. Aos poucos, um sentimento de possessividade foi germinando bem devagar dentro de mim. À medida que mais e mais pessoas se juntavam à trupe, eu, inconscientemente, ia deixando o medo de perdê-lo minar minhas ações. Sabe aquela história em que a fada má profetiza que a bela vai furar o dedo na roca de fiar aos 15 anos e cairá em sono profundo até ser acordada por um príncipe? O pai manda queimar todo tipo de roca existente no seu reino na tentativa de controlar o destino da filha, mas de nada adianta. Sobra uma única e a profecia se realiza. Essa história é só uma evocação poética, mas muito se assemelha com a vida. Não adianta espernear e fazer de tudo para evitar o destino de alguém próximo. Se é o destino do outro, só ele pode interferir. Eu só posso transformar o meu próprio. O máximo que conseguirei com o destino do outro é atrapalhar e atrasar os acontecimentos, mas com isso vou complicar e atrasar minha vida também. Por mais que eu tente evitar que algo aconteça para o outro, se tiver que acontecer, na mínima distração acontecerá, porque existe algo maior que precisa se materializar independente da minha vontade. Existem desígnios da vida que precisam se manifestar por motivos que não compreendemos na hora, mas podemos escolher qual será nosso comportamento diante do fato. Por isso, o ciúme e a inveja não fazem o menor sentido. São tentativas de controle do destino do outro que já está determinado, precisa e vai se cumprir para a evolução de todos. É melhor deixar a vida acontecer na força e na paz e tentar enxergar os benefícios do que a princípio parece negativo, porque com certeza não é. Nosso julgamento do que é bom ou mal é uma ilusão. Tudo é bom e serve à nossa evolução. Existe sempre uma lição por trás dos acontecimentos. Se a gente foge do entendimento, ela permanecerá nos visitando nas situações mais variadas até a gente enxergar. E as lições que não queremos aprender ficam aguardando o nosso aprendizado para poderem dar espaço a outras realizações que desejamos. Não é um castigo do universo. Precisamos passar por cada etapa. Se reconhecermos que todas as lições são importantes, deixamos de julgar se é bom ou mal e aproveitaremos mais o caminho. A física quântica explica que o átomo que compõe toda a matéria, aparentemente sólida do universo, é constituído basicamente de espaço vazio. Além desse enorme espaço vazio, existe um pequeno núcleo e os elétrons, que são partículas ainda menores. Os elétrons circulam em torno do núcleo, mas não conseguimos precisar sua localização exata.
Eles, que são alguma das partículas responsáveis pela estabilidade entre os átomos e consequente formação da matéria, habitam um lugar invisível e indefinido e só se fazem presente ao serem observados. Então, o observador, em sua ação de observar, determina a forma e a localização do elétron, materializando o que era apenas energia. Olha que lindo! A materialização depende da nossa atenção ou observação para se manifestar. Todos os caminhos de expansão e crescimento estão prontos para se realizar, só esperando que a gente cumpra cada etapa. Então, quanto menos eu me distrair com a vida do outro, tanto mais estarei conectada com o que preciso viver para evoluir em todos os sentidos. Se eu me desapego da visão limitada e expando a consciência para compreender melhor a vida, vou sofrer bem menos e terei tempo para enxergar e cumprir meu destino com mais sabedoria, construindo a minha felicidade. É tudo o que eu preciso fazer e posso fazer com amor. Aceitar o que o outro precisa viver, enxergar o que é meu e me fazer feliz. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Frase de Chico Xavier. Eu sinto da gente fechar um pouco os olhos, respirar isso que a gente acabou de ler, de escutar. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Vamos nos conectar com essa verdade. Nos conectar com os presentes da vida, que estão só aguardando que a gente se abra para enxergar e para receber. Eu convido vocês a sentirem essa região entre as sobrancelhas, que é um ponto de conexão com inteligências sutis. Nesse ponto, que fica entre as sobrancelhas, bem no centro da cabeça, tem uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula é a nossa antena parabólica. É o nosso ponto de conexão entre os corpos densos e os corpos sutis. É a nossa antena de rádio, nossa antena vibracional, que seleciona com que tipo de vibração a gente entra em sintonia, que tipo de comunicação a gente quer ter, quais são os seres que a gente quer conectar, que a gente quer entrar em sintonia. Essa comunicação vibracional é utilizada por todos os seres vivos. Os animais, dentro de suas espécies, fazem os movimentos migratórios através dessa vibração, dessa sintonia que eles utilizam na glândula pineal. Quase todos os seres têm essa glândula pineal. Ela também era chamada de terceiro olho na Idade Média. A gente consegue sentir fisicamente a vibração da pineal. Que massa, né? Esse ponto de comunicação pela pineal está acontecendo o tempo inteiro, só que a gente não se dá conta, a gente não ativa ele. Ele tem cristais de apatita e os cristais têm o poder de conectar, de conexão vibracional. Então nós somos como antenas de rádio, como terminais de rádio.
É interessante, eu não sei se eu explico isso nesse livro, O Medo do Sucesso, mas eu explico isso no livro A Natureza Oculta e Iluminada, que é o meu segundo livro. Que assim, nós estamos vibrando o tempo inteiro, né? Essa é a comunicação mais poderosa, é a vibração. Inclusive, através da vibração, a gente está comunicando a verdade. Nem sempre o que eu falo e a minha atitude está alinhada com o que eu sinto e com o que eu penso. Na grande maioria das vezes, a gente aprendeu a esconder o que a gente sente, o que a gente pensa. Isso é bem... Eu já tenho alguns anos que eu reflito muito sobre isso. Porque a glândula pineal, ela é a nossa comunicação telepática. Os animais fazem essa comunicação telepática. Eles se locomovem no planeta, nos movimentos migratórios, através dessa comunicação telepática. Então, a comunicação telepática ela é natural e a gente não utiliza. E quando eu comecei a estudar isso, alguns anos atrás, eu me perguntava por que a gente não usa a telepatia, né? Assim, conscientemente. Por que a gente não potencializa a nossa telepatia? E aí eu cheguei a algumas conclusões, assim. Uma delas é que a gente não sabe, né? A gente não aprende que a gente tem essa comunicação telepática e que a gente está se comunicando vibracionalmente. Inclusive, vocês podem fazer uma experiência que é você chegar primeiro você aprender a sentir a sua vibração como tá, né? Observar quando você tá com raiva ou quando você tá em paz, como essa vibração pessoal muda. E aí, quando você tiver com raiva ou irritado, perceber como essa vibração alterada na raiva, na irritação, atinge o ambiente que você tá. Como você contamina o ambiente que você tá com a sua irritação. E também como você propaga uma vibração de paz, muitas vezes no ambiente que está tendo conflito. Eu já fiz essa experiência algumas vezes, assim, diante de uma situação de conflito, eu ancorar na paz. Eu mudar minha vibração e, né, transmutar ela para paz, assim, buscar meu centro, respirar, me acalmar, e como isso irradia para todo o ambiente, né? Como isso pacifica as pessoas, como isso pacifica o meu coração e como essa vibração mais pacífica influencia as pessoas. Já tem estudos científicos que comprovam que o poder vibracional do coração, né, a comunicação vibracional do coração vai mais longe, fisicamente falando, do que as vibrações emitidas pelo cérebro. Então, as ondas do coração são mais potentes do que as ondas do cérebro. E a gente não aprende essas coisas. Então, o primeiro motivo para a gente não ter uma comunicação telepática consciente e produtiva e criativa é a gente nem saber que isso existe. E aí, enfim, tem vários aspectos, mas tem um aspecto que eu acho bem interessante. Se eu não tenho pensamentos luminosos, harmônicos, generosos, se eu não tenho pensamentos de união, de colaboração, de bem-querer ao outro, é natural que eu não queira que ninguém leia esse tipo de pensamento, né? Se eu não sei lidar com as minhas emoções, com o que eu sinto, se eu sou uma pessoa frustrada, é natural que eu sinta inveja, ciúme, raiva de outras pessoas que estão fruindo na vida e no seu caminho, e eu não vou querer que as pessoas percebam que eu penso e que eu sinto, né, esses sentimentos que são autodestrutivos, e eu sei que são. Então, é como se a gente bloqueasse a nossa tela mental. É como se a gente não quisesse ser lido pelas pessoas. E com isso a gente cria esse bloqueio de comunicação telepática. Eu não quero que ninguém saiba o que eu tô pensando, porque o que eu tô pensando não é bonito. Então aí eu percebo dois movimentos que eu pessoalmente comecei a fazer na minha vida. Primeiro, não julgar o que eu penso, o que eu sinto. Se eu sinto inveja, ou se eu sinto raiva, ou se eu sinto ciúme, ou se eu sinto, né, as minhas sombras. Se eu observo as minhas sombras, se eu
conecto com elas, eu vou acolher, vou entender por que elas estão ali. E a outra coisa me esqueci. Então, uma é acolher as minhas sombras, me conectar com elas. E a outra coisa, gente, me esqueci. Deixa eu ver se vem. A outra coisa, eu li ali a Eulália e aí acabei lembrando. A outra coisa é arrancar essas máscaras e buscar me tornar transparente. Eu comecei um processo de querer ser transparente, sabe? De aprender a confessar o que está acontecendo comigo internamente. Talvez por isso eu tenha esquecido o fio da meada. Para vocês verem, para isso talvez servir de exemplo de como é tranquilo a gente ser transparente. De como a gente não precisa ter medo de ser transparente. Se eu cometo um erro, se eu falo uma bobagem, se eu me esqueço do fio do pensamento, se qualquer coisa que aconteça assim, né, na minha relação com os outros, eu posso assumir isso. Eu não preciso botar uma máscara e falar, ai meu Deus, como é que eu vou disfarçar? Não precisa. Eu sou o que eu sou. Sou o que sou, sou terra, sou madeira, sou a chama da fogueira. Sou passageiro de cometas, voando para estrelas, abrindo os caminhos de pedras de luz. Sou luz, sou luz, sou luz, sou o que sou, sou luz, sou luz, sou luz, sou o que sou, como ave bendita, sou a fênix renascida, nadando em águas cristalinas, feitas de luz, abrindo os caminhos de pedras de luz. Sou luz, sou luz, sou luz, sou o que sou, sou luz, sou luz. Amados, deixa eu ver aqui se vocês fizeram alguma pergunta. Vocês não fizeram pergunta. Não, mas posso falar uma coisa pra vocês? Primeiro, eu nunca tinha lido esse livro depois de lançar. Tá sendo incrível essa experiência aqui com vocês, que eu nunca tinha lido. E esse trecho que eu li hoje, eu achei tão didático, vou confessar pra vocês, eu tô surpresa. É muito claro, assim, eu tava num estado de lucidez muito grande quando eu escrevi esse livro. E aí eu aproveito para dizer a vocês que eu lembro bem desse momento onde eu escrevi esse livro, assim, eu lembro que eu tava num processo, assim, difícil de vida, financeiramente falando. Inclusive, eu começo a leitura, né? Esse livro começa assumindo esse momento de dificuldade financeira. Então, eu só ficava em casa escrevendo. Eu lembro que eu dava voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas, me exercitando, respirando a beleza da lagoa, tomando sol, me conectando com a natureza, com a mãe natureza, que tem esse poder curativo, regenerativo, né, de saúde física, emocional. E eu lembro que eu sentia, assim, uma conexão de luz muito forte, muito intensa. Era muita lucidez mesmo. E era uma lucidez simples, sabe? Assim, eu conectava com verdades muito simples e profundas. Assim, era
eu tava assim conectada com muita, não vou dizer certeza, lucidez. Lucidez é a melhor palavra. E esse capítulo que a gente leu hoje, eu achei muito claro, assim. Lucidez, luz, clareza, simplicidade. Nossa, então assim, eu até entendo vocês não terem pergunta, porque eu não teria. Tudo bom, Eulália? Obrigada pelo elogio. A Vanessa falou, eu estou amando essa leitura aqui com vocês. Eu também, Vanessa. Quando a gente está em roda, né, o xamanismo usa muito esse poder da roda, que é a corrente, é o poder da corrente. A gente se fortalece. E aí até tem uma frase que fala assim, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu já vi muita gente olhar para esse ensinamento, para essa verdade, de uma maneira negativa. Eu hoje olho para isso de uma maneira bem positiva, porque tem a ver com o nosso processo de evolução, né? A gente só evolui coletivamente e a humanidade, a família humana, só vai dar um passo de evolução quando aquele nosso irmãozinho que estiver lá atrás der um passo junto com a gente. A gente só dá esse passo evolutivo coletivamente, não tem como evoluir sozinho. A gente vai dando passos até de maneira individual, mas a família humana precisa estar junto nesse processo de evolução. Não tem como a gente andar lá na frente e ter os irmãos lá atrás, né, puxando para baixo, puxando para o sofrimento, acorrentado. Então, assim, hoje eu acredito nisso, assim, depois de fazer todo esse trabalho no meu mundo interno, é importante que eu possa estender a mão, que eu possa ajudar as outras pessoas de alguma maneira. Por isso eu estou aqui. Então, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu acho uma visão bonita, sabe? Sobre a nossa humanidade, sobre a nossa compaixão. Porque, de fato, eu preciso me fortalecer para poder até ajudar esse elo mais fraco no momento que ele se rompe. Então, tudo isso para dizer que essa corrente, essa roda xamânica, potencializa os aprendizados. Para mim, potencializa muito. Aí o Gil falou, esse livro é ótimo, sempre que posso, pego e dou uma relida em algumas partes. Eu tô amando reler, gente. Aí o Gil, e agora você fazendo a leitura dele, fica ainda melhor. Que massa, né, gente? A Natália tá falando aqui, eu acho que é russo, né, Natália? Natália tá falando em russo, gente. Isso é incrível, né? Isso é maravilhoso. Bem-vinda, Natália. Natália Popova. Natália Popova. You are welcome here. Ok? Natália Popova. Não entendo o que você está falando, mas é bem-vinda aqui. Bernardo, teu jeito de ler, esse sorrisão faz todos ficarem fixados na leitura. Essa é a minha intenção. Que generosidade. Eu estou apaixonado por esse momento aqui, toda manhã também. A Cristina falou, amei. Eulália, Ubuntu. É Ubuntu ou Ubuntu? Eu também adoro esse termo, né? Vou falar rapidinho dessa história, né? Tem uma história que para mim representa bem o que é esse pensamento Ubuntu ou Ubuntu. Eu chamo Ubuntu, tem a minha escola de constelação, né, que chama Ubuntu. Esse termo é bem descrito por uma historinha que tem a ver com crianças, né? Crianças de uma tribo africana. E aí chega lá um ocidental e resolve fazer uma brincadeira com essas crianças e coloca uma cesta cheia de frutas, cheia de coisas, de gostosuras no pé de uma árvore e fala para todas as crianças, né? Agora vamos fazer um jogo, vamos colocar aqui todo mundo longe dessa cesta, né, de delícias, e aí vamos apostar uma corrida e ver quem chega lá primeiro e pega essa cesta de delícias e come as frutas e tudo que tá ali. Então vamos lá? 1, 2, 3, já! E aí o ocidental, quando olha, todas as crianças se dão as mãos,
e vão juntas. Ai, gente. Nossa. E vão juntas pegar o que tá na cesta. E aí tá me vindo a palavra colonizador, né? sem querer diminuir o colonizador, mas trazendo o fato de que a gente precisa aprender, né? E aí o colonizador fala: mas por que vocês deram as mãos e foram juntos? E aí uma das crianças fala: porque se a gente alcança... Se a gente alcança essas frutas sozinho, se algum de nós alcança sozinho, essa felicidade não é completa. Porque os outros não alcançaram. Gente, desculpa. Os outros não alcançaram, então como é que a gente vai ficar completamente feliz se os outros não alcançaram? Então, essa felicidade só fica plena, ela só se completa se todo mundo alcança as delícias, se todo mundo alcança o ouro juntos, se a gente chega juntos. Aí eu entendi porque que o Lália falou Ubuntu, né? É porque eu tava falando de evolução, a gente tem que evoluir junto, não tem essa de querer alcançar alguma graça sozinho, porque se a gente encontra um estado de consciência e vê que tem muitos irmãos ainda sofrendo, principalmente sofrendo pela ignorância, né, fazendo guerra, criando divisão, criando guerra, criando sofrimento, se a gente vê isso acontecendo, não tem como ser plenamente feliz ou estar plenamente em paz. Quanto mais conscientes a gente vai se tornando, mais vulneráveis, né, a todas as mazelas do mundo a gente se torna. Mas claro, a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a transmutar, a gente aprende a se regenerar, né, com todos os elementos da nossa mãe natureza. Então, é isso. Falar em mãe natureza... Obrigada, Erinalda. Erinalda tá dizendo eu te amo. Aí aqui a Osano Arruda tá dizendo que pessoa evoluída não é evolução, é sensibilização. Por que eu li esse comentário? Às vezes tem comentário que eu não leio. Assim, para não ficar parecendo que eu tô me incensando, né? Não que eu não tenha ego. Eu tenho até um vídeo que fala sobre ego, né? Eu acho que a gente não tem como existir sem ego, né? A gente tem ego sim. Até porque, como diz Prem Baba, a gente tem que ter algo para oferecer. Se a gente não tem ego, não tem nada para oferecer, fica difícil o caminho da evolução. Mas assim, por que eu li esse comentário, né? Que fala que eu sou evoluída? Porque eu acho que é importante a gente conectar com a possibilidade de ser sensível. Outro dia eu vi o professor, mestre, doutor Marco Aurélio Bilibio falando uma coisa que me tocou muito. Que ele falou assim, na religiosidade, né, no meio religioso, é onde a gente encontra as pessoas mais cruéis, né, que usam essa hierarquia religiosa para maltratar e para controlar e manipular o outro, e também é o meio onde a gente encontra as pessoas mais generosas e cheias de compaixão. Então, o que diferencia uma pessoa com essa crueldade de controle e manipulação sobre o outro, por estar numa hierarquia religiosa, e o que diferencia essa pessoa de uma outra pessoa que é plena de compaixão e bondade e generosidade? O que diferencia é o grau de sensibilidade. Então, a pessoa que usa desse lugar, desse posto para manipular, é uma pessoa que não tem essa sensibilidade. E o outro é aquele que está sensível
a humanidade, que tem a sua humanidade sensível e intensificada, né? Então, a sensibilidade é um aspecto do ser que traz evolução, né? É um aspecto é um caminho de crescimento, é um caminho de aprendizado pela sensibilidade. E é verdade, porque assim, na minha vida, as fases da minha vida que eu estava mais insensível, né, por medo de sentir dor, foram as fases que eu também estava mais insensível ao amor, a todo tipo de amor próprio, amor pelo outro. Então, é muito importante ter passado por tudo isso. Obrigada, Vanessa. Bernardo. Tem uma pergunta aqui. Apareceu um númerozinho. Númerozinho. É um monte de coração. Não é uma pergunta. 002, Luciana Silva, colocou um monte de coração. Mas tudo bem, já inaugurou o espaço. Agora acabei de lembrar a canção do Lenine, Paciência. Não sei, senão eu cantava. A voz, a postura dela dão paz. Obrigada, Osano. A Paty da fanpage falou, e o encontro de domingo. Pronto, agora eu vou encerrar com isso. A gente já tá aqui há muito tempo, né? Domingo, às 17 horas, tem o nosso encontro para leitura do livro, do novo livro, A Natureza Oculta Iluminada. A gente lê trechos do livro, a gente está fazendo a leitura seguida, mas eu tô querendo dizer para as pessoas que não participaram das duas primeiras que mesmo assim vocês podem estar lá. Por quê? Cada trecho desse livro é um processo de autoconhecimento. Isso aqui são das minhas experiências mais íntimas, mais profundas, né? Vivências sagradas que eu tenho tido nos últimos 8 anos da minha vida. Na verdade, a minha vida inteira, né? Mas, assim, principalmente essas vivências mais sagradas e íntimas que eu ficcionei e fiz esse segundo livro, A Natureza Oculta Iluminada, e a gente está lendo todo domingo às 17 horas pelo Zoom. O link da inscrição tá ali na minha bio, acho que tá na bio da fanpage também. E é isso, amados. Amanhã estarei aqui de novo, se Deus quiser. A Leolália falou, não tem de quê, só agradecer. Neide, não precisa pedir desculpa. Estou emocionada. Também achei, quando eu pedi desculpa, eu falei, pra que pedir desculpa? Mas é que eu não tava muito forte. É lindo, né, gente? Ai, gente, a gente tem que um dia entender esse processo, o poder e a potência do processo colaborativo. Como é bom a gente viver em colaboração, viver em união, como isso traz paz, como isso traz força verdadeira, sabe? A gente não querer se sobrepor ao outro, né? A gente aceitar a hora do outro estar brilhando, a gente ocupar o nosso lugar na hora da gente brilhar, sabe? Essa capacidade de ver o outro brilhar, de deixar o outro brilhar, é o que nos faz aproveitar o nosso momento de brilho, né? Vocês entendem, né, o que eu tô dizendo, Givanilma. Depois vou ver o começo, veja, vou deixar aqui gravado. Ilana, minha amiga querida, a gente tem que conversar, né? Bem-vinda. Ronaldo, bom dia, menina, tudo bom? Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Tem, todos nós temos. Muito, muito, só Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Existem muitos nomes, né? A consciência crística tem muitos nomes e todos são válidos quando o coração é sincero. A Ingra é muito mais linda do jeito de ser, obrigada. Sabem, se prestarmos atenção, comprovamos isso de juntos. Quem nunca achou que era inventor de algo, logo percebeu que tem mais pessoas fazendo igual. Isso mesmo, estamos juntos. Somos um. Palavras que fazem sentido, falou a Joyce, obrigada. Givanilma, obrigada, gente, obrigada pelos elogios. Obrigada pelos elogios.
Não vai acabar, Bernardo, mas a gente vai deixar aqui gravado e amanhã a gente continua. Fica tudo leve, né, Neide? Vamos entendendo o passo, ao passo de compreendermos. Corações, 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 gratidão. Vou contar uma história engraçada para você em off. Depois não cabe eu falar aqui para não fugir do foco, tá bom? Aí a Dulce falou: bom dia, linda, bom dia, bom dia. Então, amados, gratidão por esse encontro diário. Hoje foi mais um dia da leitura do livro O Medo do Sucesso. Não tenhamos medo da nossa luz, do nosso poder pessoal, da nossa capacidade de criação, de cocriação, nossa capacidade de amar a nós e ao outro, nossa capacidade de valorizar a nossa própria vida, sacralizar o caminho. É isso. Até amanhã. Bom dia para vocês.